Nesse programa, nós vamos te levar para um passeio diferente e vamos descobrir quem são realmente esses seres estranhos. Nós vamos ver que cientistas também erram, também se apaixonam, também gostam de música, praticam esportes, enfim, não são nem tão estranhos assim e nem tão geniais. Meu nome é Leandro Lobo, eu sou um cientista e esse é o Cientista no Carona. A doutora Rafaela Vieira Bruno, ela é pesquisadora do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, e chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Insetos. Ela pediu para encontrar com a gente aqui, no Madame Surtou. Tô ouvindo um barulho, vamos lá dentro ver o que está acontecendo? Vem cá, mas o que você tá... Tem algum foco de mosquito também? O que você veio fazer aqui? Não, então, mas às vezes eu imagino o foco de mosquito aqui e aí eu... Você tá matando os E aí, pois é, aí eu descarrego toda a energia aqui no Repique. Você quer dizer que aqui é um local para você relaxar, então, para você descarregar sua energia. Isso, eu sempre gostei muito de música e sempre gostei muito de bateria, né? Mas aí eu achava que eu não levava muito jeito pra tocar rock. E aí eu moro perto, aí soube da oficina, aí eu falei, cara, vou arriscar. Então e aí, com esse Repique, eu apaixonei. Você é uma pesquisadora percussionista. Exatamente. E vem cá, como é que isso se relaciona com a sua pesquisa? Você acha que tem alguma coisa a ver? A música te ajuda a se concentrar no que você faz, a ter novas ideias? Como que você... Na verdade, eu acho que ela me ajuda a esparecer um pouco. Acho que é uma sensação inversa. Porque eu sou o tempo todo... eu tenho que trabalhar focada o tempo todo, né? Estudar e ficar pensando em muita coisa. E eu acho que aqui eu mudo de posição comigo mesma. Assim. Aqui é o momento que eu tenho que aprender, eu tenho que focar em outras coisas. Então eu não consigo ficar pensando nos problemas do laboratório, eu não penso nas outras coisas. Aqui é o momento que eu realmente uso para relaxar. Porque às vezes, mesmo em casa, você está de férias, os pesquisadores de férias, aí recebe uma mensagem, é um e-mail, é um trabalho para corrigir, é uma coisa que fica pendente. E aqui eu me obrigo a me desligar das coisas do trabalho um pouco, né? Assim, eu volto a ser aluna, volto a levar bronca, que nem aluno. Com todos os seus diplomas de doutorado, pós-doutorado, aqui você é aluna e leva... Aqui eu levo bronca, normal, e eles não sabem de absolutamente nada aqui, nada, assim, realmente é trocar de papel, assim. E uma coisa que eu acho muito bacana é porque a gente tem, meus professores, eles têm outros saberes, né? E eu acho muito legal isso. Porque, por mais que eu tenha estudado milhões de coisas, por mais que eu saiba muito de mosquito, aqui, eles é que não. Aqui, eles é que sabem tudo. Eu acho muito bacana essa imersão. Respeito muito os professores. Sou nerd até aqui. Você podia me ensinar, hein? Cara, então, vamos lá. O Repique, ele é formado, a batida básica do Repique é formada por 4 tempos. E dependendo da posição que você bate, ele vai ser mais grave ou mais agudo. Então aqui no meio ele é grave, mais pra cá ele é mais agudo. Então é sempre em 4 tempos. Então, tudo pra mim foi novidade, né? Eu chamava isso aqui de faixinha. Aí eu descobri ensinar uma faixinha, eu falo abate. Ela é intimidade, né? Só. Pode soltar. O ombro não pode ficar assim não, só se for o ombro. Tem que ser na altura. Acho que a gente vai ter aluno novo, hein? Vai ter que fazer finalzinho, ó. Valeu. Bom, gente, então como eu falei pra vocês, eu tô aqui com a doutora Rafaela, ou Rafa. Isso, Rafa.
A Rafa é chefe do laboratório de insetos, Biologia molecular de insetos do Instituto Oswaldo Cruz, que fica na Fiocruz. E você então está pesquisando sobre mosquitos, barbeiros, percevejos, todos esses insetos essa gangue aí que pode transmitir doenças pra gente, é isso? Na verdade o foco do laboratório é em Aedes aegypti, né? Mas a gente teve já algumas linhas da dengue, né? Isso, dengue, zika, chikungunya, mais um monte de Agora coisa. ele tem vários. Mas a gente já teve trabalhos também com barbeiro e já teve trabalho também com flebotomínio, né? Flebotomínio é o nome chique do inseto que transmite leishmania, que vai causar leishmaniose. Aqui no Brasil ele é conhecido como mosquito palha em algumas regiões, mas pra gente é flebotomínio. Mosquito palha eu conhecia. Isso. Fala um pouco pra gente da sua formação. Você é bióloga, né? Sou bióloga, fiz biologia na UFRJ, bacharelado em genética. Aí fiz o mestrado lá na UFRJ também, no Instituto de Biofísica, que eu trabalhava com desenvolvimento de insetos. Eu trabalhava com desenvolvimento da mosca da fruta. E aí emendei no doutorado também lá na Biofísica. E aí, quando eu terminei doutorado em 2005, tô velha, eu acabei indo para Fiocruz para fazer pós-doutorado. Lá dentro, seus títulos, né, de doutorado, mestrado, essas coisas não valem nada. Você tem que... Você vira aluna de novo. Virou aluna de novo. Eu comecei do zero, né? Assim, antes de entrar na escolinha, eu só tocava campainha. Só tocava campainha? E saía correndo, nada mais. Então, assim, eu comecei realmente do zero. E vem cá, mas isso é importante, né? Eu acho que assim, para um pesquisador que é orientador, professor, saber se colocar novamente na posição do aluno, talvez você acha que isso te melhorou a sua relação com os seus orientantes, com os seus alunos? Eu acho que sim, porque eu voltei a ver que às vezes o que para você é muito fácil, pode não ser para o outro, né, cara? E você precisa ter paciência para esperar o cara aprender e tal. Deixa eu virar aqui à esquerda, né? Precisa aprender o aluno precisa aprender a esperar o aluno a aprender aquele determinada coisa, né? Assim, quando eu vejo o Lucas tocando, eu fico, pô, é muito fácil o que ele faz. Pô, é muito fácil. E não é. Agora que eu sei que não é fácil, eu falei, pô, realmente a gente fala assim, não, faz assim, faz assado, faz a conta assim. Às vezes eu faço conta de cabeça. Não, mas isso é muito óbvio. Não, nada é muito óbvio. Nada é muito óbvio. Então, isso é muito bacana. A gente realmente trocar de posição, né? Eu acho que é um exercício que a gente está pouco acostumado a fazer na academia. Que é trocar de posição e se colocar no lugar de quem está aprendendo e voltar a ver, passar por certas dificuldades, né? Mas vem cá, você falou do Lucas, que é o mestre Ele é mestre ou ele é diretor? Ele, assim, originalmente, o Jorginho era o mestre de bateria e o Lucas seria o diretor. Na formação original... Então tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Parece com um laboratório também. Parece com... Tem o investigador principal, o pós-doc. Isso. Os alunos de pós-graduação e os 6. Isso. Se a gente for meio que comparar, assim, aí tem o Jorginho, que é o mestre, o Lucas é o diretor de bateria. E aí, por exemplo, aí dentro do repique, aí tem eu que faço as subidas e tem a galera do repique, que é todo mundo toca junto, né? E o Lucas, que é o mestre, ele não tem assim uma formação universitária, formal, em música, é mais uma coisa cultural. Isso. Que ele absorveu na prática, nas escolas de samba. Isso. E isso me fez pensar, né, a respeito do nosso trabalho no laboratório como pesquisador. É importante, como você acha importante a gente escutar a comunidade, escutar a sociedade, o que eles têm para dizer pra gente? Pô, eu acho fundamental, sabia? Isso eu venho aprendendo ao longo das atividades de divulgação que eu tenho feito, né? Porque quando a gente sai do laboratório e se propõe a falar com a comunidade, se propõe a falar com um determinado grupo que não é um grupo acadêmico, a gente vem muito com o discurso da academia, né? Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que... É assim.
né? Eu estudei tanto, é assim que faz. Eu sei a resposta. Eu sei a resposta, eu tô te ensinando, é assim. E aí você escuta e fala assim, não, teve um caso assim muito curioso, uma vez que a gente estava no Piauí, e aí a gente estava falando sobre como é que fazia para prevenir criadouro, né? Para evitar que um determinado local virasse criadouro e tal. E aí eu tava explicando pra uma menininha, devia ter uns 6 anos, e aí falando assim, você não pode deixar água parada, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Eu dando todas as regras, todos os conceitos, aí ela virou assim, tia, se eu não acumular água, eu não bebo. Aí assim, você desconstrói todo o seu conhecimento acadêmico, e aí você, sabe, existe uma outra realidade além da realidade que eu estudei. O seu trabalho, ele toca muito um problema de saúde grave que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, então eu acho que você tem muita interação com a comunidade, né? Isso, tem. Você já teve alguma ideia que você tirou, assim, dessa interação que veio da comunidade para o laboratório? Entende? Já aconteceu de eu pensar, de eu interpretar um resultado diferente. Quando veio, a gente uma vez recebeu uma galera que foi em Belo Horizonte. E aí a gente estava no início dos trabalhos com Zika, fazendo os experimentos, e aí só um parênteses assim, né? Também tem muita diferença do lugar que a gente vai. Quando a gente foi fazer esse trabalho de divulgação em Belo Horizonte, a gente recebia uma galera que já tinha muito mais acesso à informação. Então, era uma troca maior. Não era só a gente que contava coisas, a gente tinha muito feedback também. E aí teve uma menina em Belo Horizonte que veio conversar comigo, e aí ela estava falando que ela tinha comentado assim, será que o efeito que tem, de maneira geral, ela estava dizendo que ela percebia que quando as pessoas que ficavam com dengue ficavam muito mais prostradas, e as pessoas com Zika ficavam muito mais despertas, só que a gente que nem percebia, ia trabalhar de boa. E aí foi quando a gente viu o resultado depois no laboratório do vírus dentro do mosquito, que são completamente diferentes, os efeitos que eles causam, eu acabei lembrando dessa menina. Eu falei assim, pô, em humano eles têm efeitos diferentes, e no mosquito eles causam efeitos diferentes também. Que pra gente foi uma surpresa, porque eles são vírus muito próximos, vírus da mesma família. Eu imaginei, assim, né, quando você pensa, né, qual a hipótese que você imagina aqui? Eu imagino que ele vai ter o mesmo efeito que dengue. Não, é completamente diferente, né? Agora a gente tem que colocar o jaleco, né? Acabou o samba. Por que a gente está colocando esse jaleco, Rafa? Por que é importante? É porque a gente está num ambiente de trabalho, né? Então é importante até para nossa segurança a gente usar um equipamento de proteção individual. Embora ele não vá manipular nada, a gente vai só... Mas o fato de a gente estar no ambiente... Tanto que eu fui até pro samba de sapatinho fechado, porque sabia que vinha pra cá hoje, né? A gente não pode vir de sapato aberto, não pode vir de bermuda, não pode vir de saia. Esse brinco eu também não devia estar com ele, que é muito comprido. Isso contribui para esse estereótipo de que o cientista está sempre de jaleco, né? Mas é uma coisa importante, porque é uma proteção para quem trabalha no laboratório. É uma proteção. A gente, aqui no laboratório especificamente, a gente além de mexer com os mosquitos, que nem é nessa sala, né? É numa outra sala. Mas a gente mexe com solvente orgânico, que pode causar queimadura. A gente mexe com uma série de reagentes que, em contato com a pele, podem causar algum dano, podem espirrar no olho. Então, quanto mais protegido a gente fica, melhor. Claro. Mas aí a gente sai daqui e a gente tira o jaleco, porque a gente gosta das nossas roupas normais. Exatamente. Né? Ninguém gosta de usar jaleco. Eu não gosto de brincar de esmurfete. Então nós estamos aqui no Laboratório de Biologia Molecular de Insetos do IOC da Fiocruz com a doutora Rafaela. Aqui a doutora Rafaela não é mais a sambista. É verdade, agora eu tenho que ficar sério. Rafa, conta pra gente, o que vocês fazem aqui? O que vocês estão tentando entender?
Então, nosso grupo está focado em estudar os genes que controlam o comportamento do mosquito, né? A Aedes aegypti principalmente. Então, a gente sabe que existe um relógio interno que controla as nossas atividades todas. Então, se você vai dormir num determinado horário, se você vai comer num determinado horário, isso tudo é controlado por esse relógio interno. O que a gente estuda é o relógio interno dos mosquitos, para entender por que e que horas ele vai procurar o hospedeiro, ele vai procurar criadouro. Isso é importante para desenvolver estratégias para... Exatamente, estratégias em longo prazo para controle e até para a gente entender um pouco melhor da biologia, né? Como é que você controla um inimigo que você não conhece? Vocês estudam mosquito, eu não estou vendo mosquito nenhum aqui. Ah, não, vamos ali ver o mosquito. Tem mosquito? Tem mosquito aqui, peraí que eu não sei não. Então, isso aqui é uma incubadora. Aqui é onde a gente guarda os mosquitos, tá vendo? Então, em que essas luzes elas ficam ligadas durante 12 horas. Então, a gente representa um dia aqui para eles, né? Então, as luzes ficam ligadas durante 12 horas, depois elas se apagam durante 12 horas. Então, a gente faz um dia de 24 com 12 horas de claro e 12 horas de escuro. E aí eles ficam aqui, ó, cuidadinhos, tá vendo? A gente coloca... Então, a gente guarda os Aedes aegypti aqui, nessas gaiolinhas, a gente bota uma mamadeira com água com açúcar, que na verdade é uma solução de sacarose 10%, e eles ficam mantidos aqui até que a gente precise retirá-los para os experimentos. Aí a gente vai para uma sala específica e aí manipula eles direitinho. Tem muitas receitas caseiras para evitar o mosquito da dengue, o Aedes, né? Borra de café, cravo, cúrcuma. Alguma delas funciona de verdade? O que você recomenda? A gente recomenda que para evitar o mosquito são duas medidas, né? Você tem uma medida coletiva que é eliminar a criadora. Então você tem que evitar ter em casa qualquer lugar que acumule água parada. Então isso vai desde os criadouros mais óbvios, que é o pratinho de planta, até se você esquecer na varanda uma tampinha de refrigerante virada para cima, aquilo ali é suficiente para acumular água e a fêmea colocar os ovos ali. E como medida de proteção individual, usar repelente, mas só os repelentes que já sejam aprovados pela Anvisa. A gente tem visto nesse ano cortes sucessivos, né, nas verbas para pesquisa, para desenvolvimento científico, tanto no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia. O que você acha que vai acontecer com epidemias como dengue, zika, chikungunya, com esses cortes aí de dinheiro para pesquisa? Eu acho que a gente não tem nem como medir as consequências negativas disso, né? Assim, a gente teve um exemplo muito claro do que foi Zika. Chegou no Brasil em 2015, a comunidade brasileira deu uma resposta super rápida para a comunidade acadêmica mundial. A maior parte dos trabalhos desenvolvidos e que se esclareceu muita coisa sobre Zika foi feita no Brasil. E a gente vive o tempo todo com a iminência de uma nova epidemia, né? O Aedes aegypti ele é capaz de carregar até 30 vírus diferentes. Então a gente só está trabalhando com 3, dengue, zika e chikungunya, mas existe a possibilidade do maiaro entrar, e quando o maiaro chegar aqui, o que será que vai acontecer? A gente não tem ideia. Então, será que a gente vai ter essa mesma capacidade de dar uma resposta rápida? Com os cortes a gente não vai conseguir, porque a gente não vai ter recursos humanos, né? E as consequências negativas disso, eu acho que a gente só vai perceber em longo prazo. A curto prazo, as pessoas não têm muita dimensão assim, do que é ficar sem ciência, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que a ciência não afeta ninguém. É como se, não sei, eu não preciso de ciência. E as pessoas não têm a percepção de que a ciência está o tempo todo. Está no touch do celular, está na fruta que você come, que foi melhorada. Então eu acho que as pessoas só vão se tocar da gravidade do que está acontecendo se a gente ficar sem os bolsistas, sem os recursos para pesquisa, em longo prazo. E reverter isso vai ser muito difícil. Bom, aproveitar que a gente está falando disso, você tem algum conselho, alguma dica para quem está querendo entrar na carreira de cientista? O que você diria para um jovem que está pensando em se tornar um pesquisador? Cara, segue o coração. É muito bacana, assim, apesar de todos os pesares, eu ainda recomendo bastante, assim. Eu acho que meu olho ainda brilha quando eu falo de ser cientista, assim, é muito bacana, é um desafio diário, você buscar conhecimento novo, você não ter rotina, todo dia um experimento, o experimento dá errado, você trabalha com resiliência, você trabalha com confiança, você trabalha com autoestima, você trabalha com prazer,
de você ser capaz de fazer, putz, isso aqui fui eu que descobri, sabe? Isso aqui fui eu que achei. É uma carreira que vale a pena. É uma carreira que vale a pena, ainda vale a pena. Legal. Bastante. Bom, foi um prazer, eu espero que você tenha gostado da nossa bastante. carona. Muito legal. Um beijo. Obrigada, um beijão. Pessoal, essa foi a Rafaela Bruno, pesquisadora do IOC da Fiocruz, e esse é o Cientista no Carona. Se você gostou, deixa um like aqui pra gente, ou então manda uma mensagem. Quem vocês gostariam de assistir no Carona? Hã? Fala pra gente, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.